Há 5 anos, a mulher com quem eu planejava me casar me deixou para ficar com o meu primo rico. Hoje, no velório da minha avó, meu primo entrou de braços dados com ela, exibindo luxo e arrogância. Ela se aproximou o suficiente para que eu sentisse o perfume caro e sussurrou: "Acho que fiz a escolha certa. Você continua quebrado." Eu olhei para ela com calma e respondi: Bom, deixa eu te apresentar a minha esposa." Ela congelou, porque ao meu lado estava alguém que ela nunca esperava ver. Alguém que destruiria tudo o que ela achava que sabia sobre ganhar e perder. Antes de continuar essa história, se inscreve no canal. Estamos chegando perto de 37 mil inscritos e o seu apoio faz toda a diferença. Conta nos comentários um momento em que alguém que te prejudicou acabou recebendo o que merecia. Agora, vamos à história. Meu nome é André Carvalho. Tenho 33 anos e passei os últimos 5 anos reconstruindo uma vida que foi destruída por 2 pessoas em quem eu confiava. Essa história não é só sobre traição. É sobre descobrir que, às vezes, a pior coisa que acontece na nossa vida se torna o gatilho para a melhor coisa que poderia ter acontecido. O velório foi realizado em uma capela em Campinas, numa manhã fria de novembro. Minha avó viveu até os 89 anos, lúcida até o fim. Ela era a única pessoa da família que nunca mediu o valor de alguém pelo saldo bancário. Enquanto todo mundo comparava salários e cargos nas reuniões de família, ela perguntava se você estava feliz, se era uma pessoa boa. Eu cheguei com minha esposa, Helena. Ela usava um vestido preto simples, sem joias, apenas a aliança de casamento. Estávamos casados há 2 anos e juntos há 3. Helena era professora do 5º ano, em uma escola pública do bairro onde eu cresci. Ganhava cerca de 4.000 reais por mês e nunca reclamou disso. Ficamos perto do fundo da capela. Foi então que eles entraram. Meu primo, Bruno Monteiro, estava exatamente como você imagina um herdeiro de 35 anos. Terno caro, relógio que custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Cabelo arrumado daquele jeito despretensioso, que na verdade exige tempo e dinheiro. E no braço dele estava Bianca Duarte. Bianca, a mulher com quem eu namorei por 3 anos. A mulher para quem eu estava juntando dinheiro para comprar um anel. Até o dia em que ela decidiu que a herança do meu primo era mais atraente do que o meu trabalho honesto. Eles não chegaram. Eles fizeram uma entrada. Bruno caminhava como se fosse dono do lugar, cumprimentando parentes com aquele sorriso treinado de quem nunca precisou se esforçar para ser aceito. Bianca acompanhava a energia. Bolsa de grife, salto fazendo toque-toque no chão de madeira, brincos brilhando quando pegavam a luz. Os olhos deles me encontraram quase imediatamente. A expressão do Bruno mudou para algo convencido. O rosto da Bianca passou por várias emoções em poucos segundos. Surpresa, cálculo e depois uma satisfação que me deu nojo. A cerimônia seguiu. O pastor falou sobre a bondade da minha avó, a fé dela, o amor pela família. Eu mal ouvi. Eu só sentia Bruno e Bianca sentados 3 fileiras à frente. Sentia os olhares que eles jogavam para trás, de vez em quando, como se quisessem ter certeza de que eu estava vendo. Depois da cerimônia, a família se reuniu no salão ao lado. Café, salgadinhos, sanduíches, gente contando histórias. Foi aí que Bianca fez o movimento dela. Helena tinha ido pegar café para nós quando Bianca apareceu ao meu lado. De perto, eu via os sinais do novo mundo dela. Maquiagem impecável, pele com brilho de spa, tudo nela gritava dinheiro. "André", ela disse com uma falsa doçura. "Quanto tempo?" 5 anos. Respondi seco. "Você tá bem, tá diferente. Continuo trabalhando, só que agora em consultoria industrial." Ela assentiu, mas eu percebi. Ela não estava ouvindo de verdade. Ela estava aquecendo a frase que queria soltar. Bruno se juntou, ficando perto demais dela, daquele jeito possessivo. "Meus sentimentos pela sua avó", ele disse. "Nossa avó", corrigi. "Isso, nossa avó", ele repetiu, sorrindo sem sorrir com os olhos. "E aí, como você tá? Ainda consertando máquina quebrada?" Algo assim. Foi então que Bianca se inclinou.
perto o suficiente para eu sentir o perfume caro, e sussurrou só para mim: "Acho que fiz a escolha certa. Você ainda é um quebrado." Ela se afastou esperando dor, raiva, humilhação. Eu só olhei com calma e disse: "Então, deixa eu te apresentar a minha esposa." Helena voltou com 2 cafés. Parou ao meu lado. A presença dela era sólida e verdadeira de um jeito que fez a perfeição da Bianca parecer vazia. O rosto da Bianca travou. "Sua esposa?" Ela repetiu devagar. "Helena", eu disse. "Essa é a Bianca. E esse é meu primo Bruno." E então eu completei com a maior calma do mundo: "Helena, esse aqui é o meu passado, todo ele." Helena estendeu a mão com um sorriso educado. "Prazer em conhecer vocês. O André já me falou de vocês." Bruno analisou Helena como se estivesse procurando uma pegadinha. "Você é professora, né?" ele perguntou. "5º ano", Helena confirmou sorrindo. "Melhor trabalho do mundo." Bianca deu uma risadinha afiada. "Deve ser gratificante, mas o salário deve ser complicado." "A gente vive bem." Helena respondeu simples, sem defensiva, sem precisar provar nada. Isso devolveu a confiança da Bianca. Ela trocou um olhar com Bruno, como se os dois compartilhassem uma piada secreta. "Bom", Bianca disse, com aquela doçura falsa de volta. "Que bom ver que você seguiu em frente, André. A gente achou que você nunca ia me superar." Eu respondi, no mesmo tom tranquilo: "Eu te superei uns 5 minutos depois de entender quem você realmente era. Demorei mais para te agradecer por isso, mas superei." Bruno deu um passo à frente. "Olha, cara, faz 5 anos. A gente é família, já tá na hora de deixar isso pra lá." Eu disse. "Eu deixei vocês 2 pra lá. Eu só tô aqui pela minha avó." Uma senhora mais velha se aproximou para contar uma lembrança da minha avó. Eu virei para ela e encerrei a conversa ali. Quando olhei de novo, Bruno e Bianca já tinham ido para o outro lado do salão. Helena apertou minha mão. "Você tá bem?" "Melhor do que bem", eu disse, sincero. Porque tinha uma coisa que Bruno e Bianca não sabiam. E isso vem a seguir. O que Bruno e Bianca não sabiam era o que existia por trás do terno simples que eu usava e do vestido discreto da Helena. Eles não sabiam do negócio que eu tinha construído. Não sabiam dos contratos que eu mantinha com 3 grandes indústrias da região. Não sabiam que eu tinha transformado uma operação falida de uma pessoa só em uma empresa de consultoria que tinha fechado o último ano com mais de 2,5 milhões de reais de lucro. Eles viam o que queriam ver. Um cara que ficou no seu lugar, que se contentou com uma vida comum, que perdeu uma competição que só existia na cabeça deles. E eu estava perfeitamente bem com isso, porque a verdade sempre aparece sozinha. E quando aparecesse, eu queria ver a reação deles. Mas antes disso, você precisa entender como eu cheguei ali. Como eu saí de ser o cara que foi trocado pelo primo rico para estar naquele velório com paz de verdade e ao lado de uma mulher que me amava pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer. Essa história começa 5 anos antes, na pior noite da minha vida. A noite em que descobri que a mulher que eu amava e o primo com quem cresci vinham me traindo havia meses. E sem saber, foi a noite que me colocou no caminho de virar alguém de quem eu realmente pudesse me orgulhar. Naquela época, eu tinha 28 anos. Trabalhava como técnico de manutenção industrial em uma fábrica de autopeças em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ganhava cerca de 5.000 reais por mês. Não era impressionante, mas era trabalho honesto. Eu consertava máquinas, mantinha as linhas de produção funcionando, resolvia problemas. Existia satisfação em pegar algo quebrado e fazer voltar a funcionar. Eu e Bianca estávamos juntos havia 3 anos. Nos conhecemos num churrasco de amigos. Ela trabalhava como auxiliar de consultório odontológico, ganhava mais ou menos o mesmo que eu. Falávamos em juntar dinheiro, comprar uma casa um dia, talvez ter filhos, coisas normais. Planos de gente normal. Eu estava juntando dinheiro para um anel de noivado. Tinha guardado 15.000 reais ao longo de 8 meses. Hora extra, abrindo mão de coisas supérfluas. Não era muito, mas era meu. Eu já tinha escolhido o anel numa joalheria do centro.
simples com um diamante pequeno. Nada chamativo, mas cheio de significado. Meu primo Bruno sempre foi diferente. O pai dele fez fortuna no ramo imobiliário. Quando Bruno fez 25 anos, recebeu um fundo de herança que garantiu a vida inteira. Ele não trabalhava por necessidade. Trabalhava para ocupar o tempo, cuidando de imóveis da família e investimentos. Nunca fomos próximos. Ele era 4 anos mais velho e crescemos em mundos diferentes, apesar do sangue. Mas éramos educados nas reuniões de família. Ele perguntava do meu trabalho com desinteresse educado. Eu assentia quando ele falava de viagens e investimentos. Até a noite em que tudo desmoronou. A noite em que tudo desabou foi numa quarta-feira comum. Nada de especial. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque conseguimos terminar um reparo grande antes do previsto. Normalmente eu só chegava em casa depois das 7, mas naquele dia era um pouco mais de 5 da tarde quando entrei no estacionamento do prédio. Foi aí que eu vi a Mercedes preta do Bruno parada na vaga de visitantes. Polida, imponente, do tipo de carro que não passa despercebido. Achei estranho na hora. Bruno nunca foi do tipo que aparecia do nada. A gente não tinha essa intimidade. Subi as escadas para o segundo andar com a chave na mão. A porta do meu apartamento estava destrancada. Esse foi o primeiro sinal real de que algo estava errado. Bianca sempre trancava a porta. Entrei. Ouvi vozes vindo do quarto. A risada dela, a voz dele. Aquele tipo de conversa que para imediatamente quando alguém entra. Eles estavam vestidos, pelo menos isso, sentados na minha cama como se aquele espaço fosse deles. O rosto da Bianca ficou branco na hora. Bruno, por outro lado, parecia mais irritado do que surpreso, como se eu tivesse atrapalhado algo importante. André... Bianca começou. Você chegou cedo. Fiquei parado na porta do meu próprio quarto, as chaves ainda na mão, tentando entender a cena. Os lençóis amassados, a maquiagem dela levemente borrada, o conforto casual dele dentro da minha casa. Há quanto tempo? Perguntei. Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu. Bianca olhou para o Bruno, aquele silêncio carregado de conversas sem palavras. Ele deu de ombros, como se a resposta não tivesse tanta importância. Chaste 6 meses, ela disse, quase num sussurro. 6 meses, metade do nosso relacionamento, enquanto eu juntava dinheiro para comprar um anel, fazia hora extra, planejava um futuro. Ela dormia com meu primo na minha cama. Por quê? Perguntei. Eu já sabia a resposta, mas precisava ouvir. Bruno se levantou, ajeitando a camisa cara. Vamos lá, cara. Não precisa fazer drama. Eu e a Bianca nos conectamos. Acontece. No meu apartamento. Na minha cama. Nosso apartamento, ele respondeu com um sorrisinho. Olha em volta, André. Ele abriu os braços. Um quarto, paredes finas, carros velhos no estacionamento. A Bianca merece mais do que isso. A gente estava construindo algo, eu disse olhando para ela. Bianca se levantou também. E foi aí que eu vi algo novo no rosto dela. Não era culpa, nem vergonha. Era cansaço, como se ela estivesse esperando por aquela conversa havia meses. A gente estava construindo exatamente isso aqui, ela disse. E isso não é mais suficiente para mim. Bruno pode me dar coisas que você não pode. Segurança. Viagens. Uma vida que vale a pena. Eu trabalho duro, respondi. Eu sustento a casa. Bruno riu. Você conserta a máquina por 5.000 por mês. Eu ganho isso em rendimento sem levantar da cama. Não é uma competição, primo. Tô só sendo honesto. Olhei para Bianca. É assim que você vê? Eu não sou o suficiente? Você é uma boa pessoa, André, ela disse. Gentil, confiável. Mas o Bruno é bem-sucedido. Ele tem futuro. Você vai ser técnico de manutenção a vida toda, morando em apartamentos como esse, contando dinheiro. E isso, ela respirou fundo, não é o que eu quero. Eu mereço mais. Aquilo foi o fim. Eu caminhei até o guarda-roupa e peguei a pequena bolsa esportiva que usava para ir à academia. Comecei a colocar as coisas dela dentro, a escova de dentes do banheiro, as roupas extras que ela deixava na minha gaveta, o livro que estava na minha mesa de cabeceira. O que você está fazendo? Bianca perguntou. Te ajudando a conseguir o que você disse que merece, respondi.
Agora sai do meu apartamento. André, para com isso. Vamos conversar como adultos, ela disse, dando um passo à frente. A gente acabou de conversar. Você fez sua escolha. Agora eu tô fazendo a minha. Sai do meu apartamento. Bruno avançou um pouco, a paciência claramente acabando. Olha, eu sei que você tá chateado, mas eu e a Bianca nos importamos um com o outro. Isso não é só sobre dinheiro. Eu virei para ele. Você entrou na minha casa, dormiu com a minha namorada na minha cama, e agora quer me convencer que isso é amor? Sai. Os dois. Agora. Não seja patético, Bruno disse, a voz já dura. Ela fez a escolha dela. Aceita e segue em frente. Eu tô aceitando, respondi. E seguir em frente começa com vocês indo embora. Bianca puxou a bolsa da minha mão. Ótimo. É exatamente por isso que eu cansei de você. Você não consegue nem ter uma conversa madura sem ficar emocional. Eu não tô emocional, eu disse calmo. Eu só terminei. Tem diferença. Eles saíram. Bruno passou o braço em volta dos ombros dela ao sair. Um gesto possessivo feito para girar a faca. A porta fechou. E eu fiquei ali, sozinho, cercado pelos restos da traição. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não dormi. Não comi. Fiquei sentado no sofá olhando para a parede, tentando entender como fui tão cego. 6 meses. Metade do nosso relacionamento foi mentira. Na manhã seguinte, Bruno me ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. O que você quer? Perguntei. Só checando se você tá bem, ele disse. Para garantir que você não vai fazer nenhuma besteira. Tipo o quê? Sei lá. Aparecer na minha casa. Fazer escândalo em reunião de família. A Bianca tá preocupada que você cause problemas. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Bruno, deixa eu te deixar algo bem claro, eu disse. Você não ganhou nada. Você não me venceu em competição nenhuma. Você só me mostrou quem vocês dois realmente são. Fala isso para você mesmo se te ajudar a dormir, ele respondeu. Mas a verdade é simples. A Bianca escolheu a melhor opção. É assim que a vida funciona. Te faz se sentir poderoso, né? Perguntei. Tirar algo de alguém que confiava em você? Eu peguei o que eu quis, Bruno respondeu. Pessoas bem-sucedidas fazem isso. Veem uma oportunidade e agarram. Você pode ficar amargo ou aprender com isso. Ele desligou. Eu fiquei ali com o celular na mão e senti algo mudar dentro de mim. Não era mais dor, nem raiva, era clareza. Uma decisão fria e definitiva. Bruno achava que tinha vencido. Bianca achava que tinha feito um upgrade. Os dois achavam que eu ficaria exatamente onde estava. Eles estavam errados. Eu não sabia como ainda. Não tinha um plano. Mas sentado naquele apartamento, traído e descartado, eu tomei uma decisão. Eu ia construir algo. Algo que fosse meu. Algo que provasse que meu valor não vinha de herança, sorte ou de tirar algo dos outros. Eu faria do jeito difícil, do jeito honesto, do jeito que realmente significava alguma coisa. E 5 anos depois, em pé naquele velório com a Helena ao meu lado, vendo Bruno e Bianca acharem que ainda tinham vantagem, eu sabia. Aquela decisão foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mas chegar daquele apartamento até aquele salão, é aí que a história realmente fica interessante. As semanas depois que a Bianca saiu, foram brutais, mas eu me recusei a desmoronar. Eu ia trabalhar todos os dias, fazia meu serviço, voltava para casa, nada de festas, nada de sair. Só trabalho, sono e tentar entender quem eu era sem ela. Meus colegas perceberam. Um deles, Felipe Duarte, trabalhava na fábrica havia mais de 30 anos, tinha uns 58 anos e estava se preparando para se aposentar. Ele tinha um negócio paralelo, consultoria em manutenção preventiva para empresas menores que não podiam manter equipes fixas. Ele construiu isso ao longo de décadas. Tinha 8 ou 10 clientes fixos. Uns 2 meses depois do término, Felipe me encontrou no refeitório. Eu estava comendo um sanduíche, olhando para o nada. Você está acabado, ele disse, sentando à minha frente. Obrigado pela observação. Problema de mulher? Ele perguntou sem insistir. Assenti com a cabeça. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Sabe do que você precisa? Felipe disse por fim. De um projeto.
Algo para jogar toda essa energia. Ficar se lamentando não vai te levar a lugar nenhum. Eu tô trabalhando, respondi. Não. Você tá só passando pelos dias. Tem diferença. Ele não estava errado. O que você sugere? Perguntei. Aprender mais. Ficar melhor no que você faz. Fazer aqueles cursos avançados que a empresa oferece. Se tornar mais valioso. Para ganhar mais 5.000 por ano? Perguntei. Para ter opções, ele respondeu. Hoje você está preso. Preso na cabeça. Preso nesse emprego. Preso na ideia de que sua vida acabou porque alguém não te valorizou. Opções te dão liberdade. Aquilo ficou comigo. Nos 6 meses seguintes, eu segui o conselho do Felipe. Me matriculei em todos os cursos que consegui encontrar. Hidráulica avançada, sistemas pneumáticos, eletrônica industrial, programação de CLP. Durante a semana eu trabalhava na fábrica. À noite estudava. Nos fins de semana fazia certificações. O trabalho deixou de ser apenas um salário. Virou uma prova concreta de que eu podia crescer, de que eu não estava condenado a ficar parado no mesmo lugar. Felipe percebeu. Começou a me levar com ele nos serviços de consultoria aos fins de semana. No começo, eram tarefas simples. Avaliar máquinas em um galpão. Revisar planos de manutenção em uma indústria alimentícia. Ele me pagava algumas centenas de reais por serviço. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era o aprendizado. Manutenção não é só consertar o que quebra. Felipe explicou certa vez, enquanto preenchíamos um relatório. É evitar que quebre. Se você faz isso direito, economiza dezenas de milhares de reais para a empresa. E isso tem valor. Uns 8 meses depois do término com a Bianca, estávamos sentados no carro dele, finalizando um relatório. Foi quando ele soltou. Tô pensando em vender o negócio, eu virei para ele. Como assim? Tô cansado. Minha esposa quer viajar enquanto ainda temos saúde. Já juntei o suficiente. Quero aproveitar a vida. E para quem você vai vender? Ele deu de ombros. Ainda não achei ninguém. Os interessados querem pagar pouco, só pelo nome e pela lista de clientes. Quanto você quer? Perguntei, sentindo o coração acelerar. 40.000, ele respondeu. Inclui os contratos, os equipamentos e o nome da empresa. Não dá um lucro absurdo? Uns 70, 80 mil por ano depois dos custos. Mas é estável. Com a pessoa certa, pode valer muito mais. 40.000 reais. Eu tinha cerca de 12.000 guardados. O dinheiro do anel que nunca comprei. Mais o que consegui economizar depois. Você aceitaria parcelar? Perguntei. Felipe me olhou com atenção. Você tá falando sério? Tô. Como você imagina isso? 20.000 de entrada. O resto em 2 anos com juros. Ele respirou fundo. Isso não é brincadeira, Rodrigo. Clientes exigem profissionalismo. Se você errar, eles vão embora. Eu sei. E você vai ter que continuar na fábrica por pelo menos 1 ano. Vai trabalhar noite, fim de semana, sem descanso. Eu já estou fazendo isso, respondi. Pelo menos assim estarei construindo algo meu. Felipe ficou em silêncio por um bom tempo. Faz assim, ele disse por fim. Trabalha comigo mais 3 meses. Todos os serviços. Eu te ensino tudo. Contratos, preços, negociação. Se depois disso você ainda quiser comprar e eu achar que você dá conta, a gente fecha. Estendi a mão. Fechado. Aqueles 3 meses foram os mais puxados da minha vida. Eu trabalhava 40 horas semanais na fábrica. E mais 20 a 30 horas com o Felipe, nos fins de semana e à noite. Ele não facilitou nada, pelo contrário. Atende você o cliente, ele dizia. Faz o orçamento. Resolve o problema. Se eu errasse um cálculo, ele corrigia. Se eu demorasse, ele cobrava. Se eu esquecesse um detalhe, ele fazia eu refazer tudo. Se fosse seu negócio, o prejuízo seria seu, repetia. Eu aprendi rápido. Aprendi a negociar contratos. Aprendi a precificar serviço. Aprendi a dizer não, quando um cliente queria pagar menos do que o justo. Foi nesse período que conheci a Helena. Aconteceu num treinamento comunitário de segurança contra incêndio. A fábrica exigiu que todos participassem. E a rede municipal de ensino também mandou os professores. Ela estava sentada 2 fileiras à frente.
fazendo perguntas inteligentes, prestando atenção de verdade. Depois do curso, nos encontramos perto da mesa de café. Você trabalha na indústria? Ela perguntou. Trabalho. E tô tentando montar algo meu, respondi. Cansativo? Muito, mas vale a pena. Ela sorriu. Sou professora do 5º ano. Adoro meu trabalho, mas também cansa. Conversamos uns 20 minutos ali mesmo. Ela não perguntou quanto eu ganhava, não perguntou que carro eu tinha. Perguntou por que eu estava fazendo tudo aquilo. Para onde você quer chegar? Ela quis saber. Ainda não sei exatamente. Só sei que quero algo melhor do que ficar parado reclamando da vida. Ela escreveu o número dela num guardanapo. Me liga qualquer dia. Quero saber como essa história termina. Liguei 3 dias depois. Tomamos café. Conversamos por horas. No segundo encontro, contei tudo. Sobre a Bianca, sobre o primo, sobre a traição. Ela ouviu em silêncio. Deve ter doído muito, disse. Mas você não ficou parado. Isso diz muito sobre quem você é. Fomos devagar. Ela aparecia às vezes à noite com comida pronta. Sentava comigo enquanto eu montava propostas e relatórios. Nunca reclamou do pouco tempo. Nunca tentou me puxar para baixo. No fim dos 3 meses, Felipe me chamou para conversar. Você ainda quer comprar a empresa? Quero. Então ela é sua. Fechei um empréstimo de R$ 8.000. Usei todas as economias que tinha. Assinamos os papéis numa quarta-feira à noite, na cozinha da casa dele. Assim, de forma simples, eu virei dono de um negócio. Os primeiros 6 meses foram aterradores. Eu acordava de madrugada achando que tinha esquecido algo. O medo de falhar era constante. Mas os clientes ficaram. O boca a boca começou. No fim do 1º ano, eu já tinha novos contratos. No segundo, mais ainda. Helena nunca saiu do meu lado. 2 anos depois, nos casamos. Cerimônia pequena. Apenas quem realmente importava. Não convidei o primo, não avisei a Bianca. Eles não faziam mais parte da minha vida. Quando minha avó faleceu, 5 anos depois da traição, meu negócio faturava mais de R$ 500 mil por ano. 4 funcionários. Contratos grandes. Casa própria. Mas nada disso aparecia no meu terno simples, nem no vestido discreto da Helena. E foi exatamente por isso que eles não viram a verdade chegando. O funeral da minha avó aconteceu numa manhã fria de novembro, na Capela São Judas, no centro da cidade. Ela viveu até os 89 anos, lúcida até o fim. Foi a única pessoa da família que nunca mediu valor por dinheiro. Enquanto o resto da família comparava salários, cargos e carros nas reuniões, ela perguntava se você estava bem, se era feliz, se tratava as pessoas com respeito. Eu cheguei com a Helena alguns minutos antes da cerimônia começar. Ela usava um vestido preto simples, sem joias, sem marca visível. Apenas a aliança no dedo. Ficamos mais ao fundo, em silêncio. Foi quando eles entraram. Meu primo Bruno entrou primeiro, terno caro, relógio suíço. Aquele andar confiante de quem sempre acreditou que o mundo era dele. No braço dele, Bianca. 5 anos mais velha do que quando me deixou, mas ainda impecável. Bolsa de grife, salto alto ecoando no chão da capela. Eles não entraram discretamente. Entraram como quem queria ser visto. Os olhos deles me encontraram quase de imediato. O sorriso de Bruno foi automático, satisfeito. O rosto da Bianca passou por surpresa, depois cálculo, e então algo parecido com triunfo. A cerimônia começou. O padre falou da bondade da minha avó, da simplicidade dela, do amor pela família. Eu quase não ouvi. Sabia exatamente onde Bianca e Bruno estavam sentados. 3 fileiras à frente. Sentia os olhares ocasionais. Depois da cerimônia, todos seguiram para o salão ao lado. Café, sanduíches, conversas baixas. A Helena foi buscar café, e foi aí que a Bianca se aproximou. De perto dava para ver os sinais da vida que ela levava agora. Pele impecável, perfume caro. Rodrigo, ela disse com uma falsa suavidade. Quanto tempo? 5 anos, respondi sem emoção. Você tá bem? Ainda mexendo com manutenção? Trabalho com consultoria industrial agora. Ela assentiu, mas claramente não estava ouvindo. O Bruno se aproximou e colocou o braço em volta da cintura dela. Meus sentimentos pela vovó, disse ele.
Nossa avó, corrigi. Ele sorriu sem graça. Bianca então se inclinou, perto o suficiente para eu sentir o perfume. Acho que fiz a escolha certa, sussurrou. Você continua quebrado. Ela se afastou esperando reação. Raiva, dor, humilhação. Eu apenas respirei fundo e disse com calma. Mas deixa eu te apresentar minha esposa. A Helena voltou naquele momento com 2 cafés na mão. Parou ao meu lado. Bianca congelou. O sorriso sumiu. Sua esposa? Ela repetiu. Helena, eu disse. Essa é a Bianca. E o Bruno. Helena, esse é meu passado. Todo ele. A Helena estendeu a mão, sorrindo com educação genuína. Prazer em conhecer vocês. Bruno observava, tentando entender. Bianca analisava cada detalhe. O vestido simples, a aliança discreta. Nada fazia sentido para ela. E aquilo começou a incomodar. O olhar da Bianca não saía da Helena. Era como se ela estivesse tentando resolver um enigma impossível. Sem grife, sem ostentação, sem aquele ar de troféu que ela sempre achou necessário. Sua esposa é professora? Bruno perguntou tentando soar casual. Sou sim, Helena respondeu antes de mim. Dou aula para o 5º ano. Ah, Bianca soltou uma risada curta. Deve ser gratificante. Imagino que o salário seja desafiador. A gente vive muito bem, Helena disse com tranquilidade. Nunca faltou nada. A ausência total de defensiva tirou o chão da Bianca. Ela trocou um olhar rápido com o Bruno como se dissesse, isso não faz sentido. Bom, Bianca virou para mim. Fico feliz que você tenha seguido em frente. Achávamos que você nunca ia superar. Superei você em 5 minutos, respondi. Levei um pouco mais para agradecer. O sorriso dela travou. Bruno tentou intervir. Rodrigo, isso já passou. Somos família. Eu deixei vocês 2 no passado, respondi. Hoje só estou aqui pela minha avó. Uma senhora se aproximou para contar uma história dela, e eu me voltei para ouvir, encerrando a conversa sem esforço. Quando olhei de novo, Bianca e Bruno já estavam do outro lado do salão. Helena apertou minha mão. Você tá bem? Melhor do que nunca. Porque o que eles não sabiam era que por baixo daquele terno simples e daquele vestido discreto existia uma vida que eles jamais imaginaram. Eles não sabiam da empresa que eu construí, dos contratos industriais, do faturamento anual. Eles viam apenas o que queriam ver. E eu deixei assim, por enquanto. Mas a verdade não fica escondida para sempre. Ela sempre aparece, no momento certo, e quando aparece não pede licença. Ficamos mais alguns minutos no salão, conversamos com pessoas que realmente importavam, amigos da minha avó, parentes distantes que nunca se envolveram em comparações. Eu achava que aquele seria o fim do encontro, mas a Bianca voltou. Dessa vez sozinha. O Bruno estava ocupado contando vantagem para um tio, falando alto demais sobre investimentos e imóveis. Posso falar com você? Ela perguntou. A voz já não tinha a mesma firmeza. A Helena me olhou, silenciosa, confiante. Te espero no carro, disse ela. Sem pressa. Quando ficamos a sós, a máscara da Bianca caiu um pouco. Você parece diferente, ela disse, mais calmo. Porque eu tô em paz. Ela respirou fundo. Você tá mesmo bem financeiramente? Quero dizer, de verdade? Eu quase sorri. Por que isso importa agora? Ela hesitou. Porque em nada do que eu imaginei bate com o que tô vendo. Seu carro não é novo. Sua roupa não é de marca. Sua esposa não parece alguém que, sei lá, esteja com você por conveniência. E mesmo assim, você não parece um fracassado. Ali estava, a confissão silenciosa. Bianca, eu disse, você confundiu sucesso com barulho. Eu escolhi silêncio. Ela cruzou os braços, desconfortável. O Bruno disse que você continuava no mesmo lugar. Ele nunca perguntou, respondi. E eu nunca fiz questão de contar. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Se eu soubesse, você sabia, interrompi. Só não se importou. O rosto dela endureceu. Você era só um técnico ganhando pouco. Eu era alguém construindo algo,
corrigi. A diferença é que você só enxerga o resultado final. Ela balançou a cabeça. Você devia ter lutado mais por mim. Eu lutei, respondi. Só não lutei contra mim mesmo. O Bruno se aproximou nesse momento desconfiado. Tá tudo bem aqui? Tudo ótimo, respondi. A Bianca só estava curiosa sobre minha vida. Ah! Ele soltou um sorriso curto. Ainda na mesma, né? Não, eu disse calmamente. Bem longe disso. Ele arqueou a sobrancelha. Tipo quanto? Minha empresa faturou mais de R$500 mil no último ano, respondi. Consultoria industrial. 6 funcionários. Contratos em 3 estados. O sorriso dele desapareceu. Bianca empalideceu. Você tá brincando? Pode pesquisar, respondi. Não é segredo. Só nunca foi anúncio. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos. R$500 mil. Isso é... bastante. É suficiente, respondi. E mais importante, é tranquilo. Bianca abriu a boca, mas não saiu nada. Eles não tinham resposta, porque naquele instante, toda a narrativa que criaram por 5 anos desmoronou. Eles não tinham vencido, nunca tiveram. Ela mostrou quem era antes que eu cometesse o erro de casar com alguém que trocaria caráter por dinheiro. Bianca deu um passo à frente. Isso não é justo. É exatamente justo, respondi. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Bruno tentou uma última cartada. Dinheiro não compra tudo, Rodrigo. Concordo, assenti. Por isso eu não baseio minha vida nele. Eu baseio em paz, em parceria, em respeito. Eles não tinham o que responder. Não havia discussão. Não havia gritos. Não havia revanche. Só realidade. Eu virei as costas e fui até o carro. A Helena estava me esperando, como sempre. Tudo resolvido? Ela perguntou. Tudo encerrado. Enquanto dirigíamos para casa, vi pelo retrovisor. Bianca e Bruno ainda estavam no estacionamento, discutindo. O casal perfeito rachando em público. Como você se sente? Helena perguntou. Livre, respondi. Não por ter provado algo a eles, mas por finalmente não me importar. Dias depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Rodrigo, é a Bianca. Não temos mais nada para conversar. Só queria dizer que você tinha razão. Você escolheu melhor do que eu. Bruno e eu estamos... complicados. Não me surpreende. Você me perdoa? Respirei fundo. Não te odeio, mas também não te perdoo. Te superei. Silêncio do outro lado. Cuida da sua vida. Continuei. Eu tô ocupado vivendo a minha. Desliguei. Meses depois, soube que eles tinham se separado. Ela já estava com outro homem, mais rico, ele amargo, sozinho. Eu não senti nada, sem alegria, sem tristeza, só indiferença. Porque a verdadeira vitória não é humilhar quem te feriu. É construir uma vida tão boa que o passado não tem mais poder nenhum sobre você. Perdi uma mulher que me via como degrau. Ganhei uma esposa que me vê como parceiro. 5 anos atrás ela achou que tinha vencido. Hoje eu sei a verdade. Ninguém ganhou. Ninguém perdeu. Fizemos escolhas diferentes. E eu escolhi certo.